Mentes e Medos. Oi, medrosos, eu sou a Andréia Broio. Oi, medrosos, eu sou o Michael Gomes. E este é o Mentes e Medos, um podcast para você que, assim como nós, é um amante do terror. Aqui você vai encontrar relatos macabros, discussões sobre histórias assustadoras, lendas, filmes, séries, livros e tudo mais que o universo do terror tem para nos oferecer. E qual que é o tema de hoje, Mar? O tema de hoje vai ser terrores de infância. Bom, terrores de infância. O que seria da nossa infância sem um bom trauma, né? E quando eu falo de traumas, eu não falo necessariamente quando a gente assiste um filme que traumatizou a gente. Basta uma cena esquisita de alguma coisa que a gente tenha visto e essa imagem nunca mais vai sair da nossa mente. Hoje nós iremos abordar alguns temas referentes e filmes, personagens que impactaram gerações, né? Eu mesma posso dizer que eu sou uma pessoa traumatizada por 2 filmes específicos. O primeiro deles que eu vou abordar, que tem um personagem que eu achava muito sinistro, e eu acho até hoje, sinceramente, que é o It. O It é um filme de 1990. Quem escreveu foi o Stephen King, o mestre do terror. E ele, antes do filme, teve o livro que foi publicado. E é um livro enorme, ele tem mais de... são 1.100 páginas. Esse filme, gente, eu posso dizer assim, até hoje, eu tenho terror de palhaço por causa dele. Eu me lembro que quando eu assisti, eu era bem pequena e eu ia tomar banho, eu ficava imaginando aquela porra daquele palhaço saindo do ralo. Que no filme ele sai do ralo. Aí eu ia no banheiro fazer minhas necessidades, eu imaginava que ele ia estar dentro da privada. Eu não tinha paz, sabe? Porque eu sempre imaginava. E uma coisa que era interessante, na época eu era muito pequena, eu não tinha conhecimento daquele serial killer que se fantasiava de palhaço, né? O John Wayne Gacy. Então começou a rolar um burburinho, né, uma lenda urbana que tinham palhaços que sequestravam crianças. E assim, eu lembro que na escola todas as crianças comentavam: eu vi o palhaço, ele sequestrou alguém. Era uma coisa horrível. Uma vez eu fui numa festa infantil e por um acaso contrataram um palhaço, né? Eu fiquei aterrorizada quando eu vi aquele palhaço lá, é uma coisa horrível. Esses dias eu tava voltando do trabalho, eu sou uma mulher adulta, né? Eu vi 2 palhaços no ponto de ônibus. Você pensa assim, são 2 trabalhadores, deve ser um saco às vezes, né? Também deve ser um trabalho super difícil. Mas, gente, quando eu vi eles, meu coração até acelerou. Você tem medo de palhaço? Não, eu passei a ter depois que eu não tenho medo de palhaço, né? Mas depois que eu assisti o It, acho que foi em 98, 99, eu lembro da gente ter alugado, assistido, e eu sempre tenho esse flash da cena que da pia começa a brotar sangue, assim, e da cena do bueiro, né? Que é muito assustador. É forte. Eu acho bem mais assustadora que o remake que fizeram uns anos atrás. Muito mais. Eu assisti o remake também. Bom, legal, o ator ele saiu muito bem, mas nada se compara com o Tim Curry. Para mim, o Tim Curry ele foi assim um ícone nessa questão de conseguir personificar o mal do palhaço. Ele é maravilhoso para mim. O remake ele é bom, só que não só porque eu sou uma adulta, eu já assisti ele grande, mas não sei, eu achei os efeitos um pouco forçado. Eu não achei, assim, o primeiro It, eu achava ele um pouco mais realista, sabe? Eles Era usam bem mais forte. Eles usam mais, como a época não tinha recurso de CGI e tal, essas coisas, muita coisa prática, maquiagem, efeitos práticos. Não, com certeza. Eu me lembro de uma cena que o It também, ele me aterrorizava, que é aquela cena do
do quintal, que tem vários lençóis estendidos, aí bate o vento, aí do nada se vê o palhaço, assim, no meio das roupas estendidas, também era uma coisa que eu achava super macabro. É bizarro essa cena. É bizarro. E você vê hoje, se a gente entrar tem alguns vídeos no YouTube, que tem umas pessoas que se vestem de palhaço e ficam por aí, tipo, parado, olhando, encarando as pessoas, você já viu? Não. E tem um canal que chama, acho que é Freak Show, que aí mostra esses palhaços. É a coisa mais aterrorizante. Pra que a pessoa faz isso? Eu não entendo, sabe? O prazer que ela sente, esse sadismo em ver as pessoas. E pior que todo mundo fica em choque quando vê esse palhaço na rua. A pessoa já para e pronto, sai correndo. Aí o palhaço começa a sair correndo atrás. Tiveram alguns até que levaram um cacete. Eu vi um vídeo, já tem uns anos já, que é de pegadinha nos Estados Unidos. Aí os caras, eles se vestem de palhaço, aí eles vão pra um, tipo, sabe aqueles estacionamentos que ele tem vários andares, aí você pega o elevador e sai lá no andar que você estacionou o seu carro. Aí, tipo, já é à noite, aí a pessoa abre o elevador e o cara tá arrastando um boneco que seria uma pessoa. Aí ele pega um martelo e bate a cabeça, e nisso tem uma coisa que é dentro da cabeça desse boneco, que é, eles colocam um líquido vermelho, né, pra simular sangue. As pessoas entram num desespero enorme tentando fazer o elevador fechar as portas pra descer. Nossa, que engraçado. É porque você nunca vai imaginar que, nossa, é tão realista, né? Mas palhaço, eu acho uma coisa tão tenebra. Assim, eu entendo a questão dos palhaços quererem alegrar, mas eu nunca consegui. Uma vez, a mãe até tentou me levar num circo, mas eu falava, gente, pra quê? Eu tenho medo. Eu não... Sabe, é uma coisa que eu não vejo muita graça em palhaço. Alguns, né? Pode ser, tem até uns que são fofinhos, mas no geral eu acho aquela maquiagem, aquelas roupas, uma coisa super esquisita. Os palhaços, se tiver alguma pessoa que é palhaço ouvindo isso, me perdoe, mas eu não gosto de palhaço. Dá medo. No sentido, assim, do medo. É que eu não acho muito engraçado, assim. Eu também, eu acho, quando é criança, até as crianças veem uma graça por causa das palhaçadas que eles fazem. Tem algumas coisas que podem ser engraçadas, assim, mas como adulto eu acho bem difícil, assim, o palhaço tem que ser realmente muito leve, tem que ser uma maquiagem mais leve, porque aquela coisa carregada eu acho bem intenso. Igual também tem aquele palhaço do American Horror Stories. Nossa, tenebra. Só que a história dele é super triste, dá dó do palhaço, no final das contas. Tem o Coringa também, que ele é um palhaço, né? Então, assim, tem alguns palhaços na nossa história que são icônicos. O It é um deles, com certeza. Eu acho que quando a gente fala sobre palhaço, eu acho que a primeira coisa que vem à mente é o palhaço do It. Com certeza, o palhaço do It, pra mim. E até a maquiagem dele, você vê que é bem mais simples do que a do remake. E mesmo assim, parece que é mais os dentinhos dele, aquela coisa, aquela cara dele olhando, encarando você. Eu acho muito mais tenebra. O outro, ele tem aquela risadinha dele. A maquiagem dele é bem mais elaborada, né? Você vê, eu vi até a produção, como é que eles fazem tudo. É um trabalho, assim, de horas pra montar. Mas mesmo assim, o simples ficou pra mim melhor. Na minha opinião. Bom, tem um outro trauma que eu tenho muito forte, que é trauma de boneca, gente. Eu tenho, morro de medo. Só que não é qualquer boneca. Eu tenho muito medo de bonecas grandes. Assim, se a boneca, ela tem, sei lá, mais de 60 centímetros, eu já começo a ficar meio assim com ela. Eu não tenho medo de manequim, porque manequim é um boneco, se você parar pra ver, ele é um boneco em tamanho humano. Mas bonecas, assim, nossa, eu lembro que tinha aquele comercial da Eliana, que ela tinha uma boneca que tinha 1,20 m, a boneca chegava até a andar, se você desse a mão pra lá. Eu ficava pensando, eu falava, gente, mas
pra que pegar essa boneca do demônio e enfiar dentro de casa? E eu peguei esse trauma por causa de um filme também, que eu assisti a um filme de 91, que chama Boneca Assassina. Óbvio, a gente também tem o Chuck, mas o Chuck não chegou a me traumatizar, eu sempre gostei muito até do Chuck. Mas essa boneca... Ela eu acho que foi uma... tentar surfar na onda que tava tendo do Chuck, né? Uhum. Com certeza. A história é bem menos elaborada do que a do Chuck, não tem nem comparação. O filme, ele é um filme de menor orçamento, é bem mais simples, assim. Só que, como por eu ser menina, eu ganhava muita boneca e a minha mãe tinha esse hábito de me dar muita boneca, eu me lembro que eu assisti esse filme e eu fiquei até uns 5 anos dormindo no meu berço, né? E eu me lembro uma vez que eu tava deitada e minha mãe, ela comprou uma boneca que ela colocava aquelas pilhas grandes e a boneca virava os olhos de um lado pro outro e ela começava a cantar Batatinha Quando Nasce. Aí beleza, aí a minha mãe pegou e colocou essa boneca eu deitada, ela colocou a boneca assim, tipo, segurando a boneca pra eu ver e colocou a boneca pra cantar Batatinha Quando Nasce enquanto ela ficava revirando os olhos. Só que o que acontece, gente? A pilha tava fraca. Então, a boneca começou a virar os olhos lentamente. E os olhos dela era muito penetrante. Eu acho que justamente para virar, assim, era uma coisa muito real. E quando ela começou a cantar Batatinha Quando Nasce, ela começou a cantar em slow motion. Então, ficou aquela voz do demônio da boneca, Batatinha Quando Nasce. Eu fiquei olhando aquilo, aí eu me lembro que a minha mãe chegou a rir, bateu na boneca e falou, puta, tá pilha, né? Só que aquilo nunca mais saiu da minha mente. Aí juntou com um filme que a boneca matava a família inteira da menina, pronto, a boneca pra mim tinha o diabo. E eu passei isso até pra você, pros meus primos, porque eu tinha tanto medo. E o Michael, gente, eu vou dedurar. Ele era terrível. Quando ele ficou um pouco maiorzinho, ele sabia que eu tinha medo dessa boneca. E às vezes ele pegava a boneca a me mostrar, pra me aterrorizar. Ele era terrível. E eu gritava, eu chorava, era uma coisa assim. E se vocês verem, ó, até hoje, se eu passar na frente de uma loja de brinquedos, tipo uma Re-Rap, o meu coração acelera. Pode imaginar que lá dentro possa ter bonecas grandes. Eu morro de medo de entrar em loja de brinquedo. E eu nunca tive medo de boneca assim relacionado a nenhum brinquedo, mas tem uma história que foi quando a gente morava ali no centro, no bairro da Liberdade. Na primeira casa? Aí tinha um mercado que chama Terra Nova ali na Conselheiro Furtado. Aí um dia eu e minha mãe, aí a gente chegou lá, tinha uns brinquedos, bonecos pra vender. Aí tinha um cara, era um monstro, tipo assim, mas ele tinha forma humanoide e ele tinha as unhas, eram enormes, assim. Era muito amedrontador. Aí eu pedi pra minha mãe, ela comprou esse das unhas enormes e o outro era só um cara normal. Eu brinquei com os bonecos, tudo. Aí eu tive um sonho. Acho que não lembro se foi no mesmo dia, na mesma noite. E eu sonhei que ele tava em forma de adulto, ele devia ter 1,80 m. E eu via ele assim ele tava no box do banheiro, a cortina do box, e eu via só a silhueta dele. Nossa, horrível. Eu acordei no mesmo dia, eu cortei as unhas do boneco, as ideias. Eu cortei as unhas do boneco e com um sentimento de medo mas eu fiquei, sabe quando você fica receoso ou uma pulga atrás da... Você não fica em paz, né? Você vai ficar sempre encanado. Aí eu peguei quebrei o boneco, destrocei os braços, as pernas dele e joguei fora. Porque o sonho que eu tive, eu lembro até hoje como eu fiquei aterrorizado, mesmo depois de ter acordado.
Caramba. O da boneca, eu sonho com ela, né? Até hoje. E eu sonho sempre que eu tô vendo como se ela estivesse escondida, eu só vejo as perninhas dela, sabe? E aquela boneca, gente, nada me tira da cabeça que tinha alguma coisa esquisita nela. Não foi só por causa da pilha. Ela tinha um olhar que parecia que ela acompanhava a gente onde a gente andasse. E a minha mãe, ela gostava muito dessa boneca, assim, era uma boneca, pra ela a boneca era linda, né? Mas enfim, eu achava aquela boneca aterrorizante. Ela tinha uma cabeça grande, o cabelo dela parecia cabelo de verdade, era muito estranha. E eu me lembro que eu cresci com essa bosta dessa boneca em casa. Uma vez a minha mãe guardou ela num guarda-roupa de tranqueira. Eu não sabia que a boneca tava lá. Eu fui abrir a porta do guarda-roupa, ela tava lá parada em pé, ela caiu em cima de mim. Mas assim, foi horrível. Eu gritava, assim, era desesperador. Aí a gente se mudou para aquela casa, sabe, do primeiro episódio, gente. E a gente, depois de um tempo, uma família se mudou para a casa do lado. E a mãe, ela tinha 2 meninas pequenininhas. E eu acabei infernizando a minha mãe pra minha mãe pegar e se desfazer. Eu queria que minha mãe jogasse aquela boneca fora. Só que minha mãe não queria jogar a boneca fora. Aí a gente conversando com a vizinha, minha mãe falou que eu tinha muito medo dela, eu já uma adolescente. Aí a minha mãe pegou e deu a boneca pra vizinha. E a vizinha sabia da história da boneca, que eu tinha muito medo, tudo. E aquela casa era muito grande, a casa dela. E um dia ela falou pra mim, assim, que ela tava descendo a escada da casa e a boneca tava, tipo, de frente pra escada, parada, olhando. Ela, tipo, ninguém se lembrava de ter colocado aquela boneca ali parada. Deve ter sido uma das crianças, obviamente, mas ela saiu, foi pra cozinha, voltou e ela falou que parecia que a boneca tava olhando ela, porque os olhos seguiam, assim, é como se... E eu acho que era a válvula que tinha dentro do olho dessa boneca que devia dar essa impressão, mas era muito ruim. Aí eu acho que a mulher deve ter se desfeito dessa boneca. Alguém deve ter se desfeito, sabe? Mas eu tinha muito medo. Parecia que tinha alguma coisa. Parecia que ela era viva. Era muito esquisito. Eu tenho medo até hoje. Olha, eu tenho uma filhinha. Eu proíbo as pessoas de darem bonecas grandes pra minha filha. Eu adoro Barbie. Eu acho a coisa mais linda. Até uma boneca nenenzinha rola. Mas boneca grande, na minha casa não entra. Era a Eliana que tinha uma, né? Tinha mais então, a da Eliana tinha 1,20 m. Ela andava aquela boneca. Eu nunca tive uma Eliana, graças a Deus, que minha mãe ela tinha bom senso. Mas eu conheci meninas que tinham e eu olhava e ficava assim, passada, gente. Era uma boneca que parecia de verdade. E acho que era na época que tinha aquelas histórias, né, que vinham coisas dentro da boneca. Não, e a boneca da Xuxa também falavam, né? Sim, tinha. Eu lembro que eu não lembro exatamente qual boneca que era, mas diziam que vinham coisas relacionadas ao diabo, essas coisas assim. Eu não me recordo exatamente. Eu acho que era a boneca da Xuxa, que tinha uma lenda mesmo, que falavam que teve uma menina que alega ter sido arranhada por uma das bonecas da Xuxa. Eu tinha muitas Barbies, e as Barbies que eu tinha eram lindíssimas. E entre essas Barbies eu tinha uma Barbie da Xuxa, e era uma Barbie muito linda, era aquela época que a Xuxa usava as chiquinhas, era muito legal. E eu ficava com essas Barbies pra cima e pra baixo, eram umas 7 mais ou menos. E eu gostava de dormir com elas. Só que a nossa avó, né, ela era muito religiosa e ela não gostava de coisas na concepção dela mundanas. E aí, quando eu ia dormir, a vovozinha linda, né? Ela falava que a boneca ia pegar e fazer alguma coisa comigo à noite. Olha que delícia, dormir, sabe? Imaginando que essa boneca vai te matar. Era muito gostoso, imagina. Só que ainda bem que Barbie eu nunca tive tanto medo. Agora, se fosse uma boneca um pouco maior, eu já não ia gostar, não. E outro medo que eu não sei se você compartilha do mesmo... Era um personagem do Rá-Tim-Bum, que era aquele programa que tinha várias sketches dentro, que tinha professor Tibus, tinha um detetive que ele trabalhava com um fantoche, que era um rato, se eu não me engano. Eu lembro desse programa, o Rá-Tim-Bum, tinha esse professor de Tiburcio, que é o Taz, né? Eu não tinha medo,
porque eu já era um pouco maior, mas eu me lembro muito de você com medo dele. De você você começava a chorar. Você devia ter o quê? Uns 5 aninhos por aí. Você tinha bastante medo dele, eu lembro. Era difícil pra você. Eu já não tinha muito, não. Meu medo era mais essa questão mesmo do palhaço da boneca, mas me perseguiu a vida inteira. Agora você ficava em choque. Eu me sentia um pouco sádica, porque eu achava graça vendo aquilo. Ai, gente, irmão é uma coisa, né? Como não ficar com trauma tendo um irmão? Eu lembro depois de uns anos eu assistia com receio, assim, porque eu até mas ele era esquisito. Não, sabe que eu assisti um tempo atrás uma entrevista com o Taz? Eu adoro o Taz, né? Eu acho ele genial. E ele tava falando que ele traumatizou gerações com esse personagem. Todo mundo falou pra ele que aquele personagem dava medo. E dava mesmo, era esquisitaço. É, muito... Assim, a maquiagem colocava ele todo... Pintava a cara dele toda de branco. Ele usava uma roupa toda preta. E... aquele cabelo de bruxa. O jeito que ele falava, assim, era muito bizarro. Eu assistia o programa, que era um programa de 30 minutos e tinha várias... vários quadros. Tinha uma esfinge do Egito, não sei se você lembra que... Lembro. Ele fazia uma pergunta, você respondia em tantos segundos, aí ele dava a resposta. Era várias coisas que me assustavam de alguma forma. Hoje em dia, eu acredito que a TV, os produtores, eles têm mais cuidado com essa questão de produzir programas infantis, né? Porque eu não vejo mais programas assim, mas eram tão maravilhosos. A TV Cultura, nossa, é uma pena que não é mais como era. Mas eu cresci com a TV Cultura e era muito bacana. Mas eu sei que muitas crianças tinham medo dos quadros que passavam. E chegava até passar um terrorzinho infantil. Eu me lembro que eu adorava ter a musiquinha que chamava Família Twist. E era uma família que ia morar num farol na praia e o lugar era assombrado. E aí eles contavam, era de criança, mas era um terror infantil mesmo, bem bobinho, mas para as crianças elas ficam impressionadas, né? Hoje em dia eu não vejo mais. Eu lembro que tinha até aquele programa, era infantil, assim, era... eu não lembro o nome em português, mas é que ele tinha vários episódios e cada episódio era uma história diferente. Acho que era Você Tem Medo do Escuro, algo assim. Sim. E ele passava por várias histórias sobre bonecos, relacionados a bruxas, essas coisas assim. Aí eu lembro muito de um episódio que o cara um moleque. Ele trabalhava ele devia ter uns 14 anos, ele trabalhava numa loja de antiguidade. E eles recebiam para vender um boneco bizarro, assim, ele lembra até o boneco de um filme que chama Gritos Mortais, que saiu acho que em 2006, aliás. E o boneco fazia umas coisas estranhas. Eu não lembro da trama exata do episódio, mas esse boneco ele tinha algo sobrenatural, assim. Eu lembro dessa história. Agora eu não lembro se passou na cultura. Se era realmente algo da cultura. Eu não me recordo. Uhum. Um que você também tinha medinho era a caipora, né? Sim. Esquisita também. Eu não tinha medo, mas esquisita. Nossa, tava lá com aquela... Nossa. A caipora é muito bizarra. Eu lembro que quando eu assistia, me dava um incômodo tão grande assim que dava... Às vezes eu até desligava a TV, esperava uns minutos pra ligar novamente e continuar assistindo o episódio. Porque lá no Castelo Rá-Tim-Bum, a caipora ela era fofa, tudo, mas na real ela é uma entidade de floresta, né? De proteção de floresta, como o Saci.
E eu tava lendo algumas mitologias, algumas lendas, assim, e tava falando, assim, a caipora, por exemplo, tem aquela comadre fulozinha, eles não são seres tão bonzinhos, não, eles protegem, então tudo que a gente faz de ruim vai entrar pra desmatar a mata, eles pegam, eles vão em cima de você pra te castigar, pra você não fazer isso. Então, assim, eles são entidades perigosas pros seres humanos. Pra criança pros seres humanos, desde que você faça alguma coisa ruim com a natureza, né? No caso, esse seria o contexto. Outros dois personagens que me assustavam era o Etevaldo, né? Que era aquele alien. E o Godofredo. O Godofredo me assustava mais fisicamente, assim, a estética dele era um rato estranho, assim, parece que era um rato seco. O amiguinho do mal? É. Eu achava ele tão bonzinho. Aí, eu não achava ele ruim, o visual dele eu achava muito estranho. O mal eu ainda não sentia nada, assim, eu só ficava bizarro com os dedos dele, que eram enormes, as unhas, assim, eram meio grandes, e o Godofredo me assustava pelo visual dele, assim, sempre achei muito estranho. É que eu acho que era muita informação ali, né? Muita coisa. Fica meio, Olha, teve mas é um filme também que eu fiquei muito impressionada quando eu vi. E a imagem, assim, ele ficou muitos anos na minha cabeça. Eu cresci, eu não fiquei mais com medo, mas passei a infância pensando, refletindo. Eu sempre vinha à mente, né, a imagem desse personagem, que é o Lorde das Trevas. Ele é um personagem do filme chamado A Lenda. E, nossa, quem que é esse Lorde das Trevas? Gente, era um diabão vermelho, enorme. Sabe aquele estereótipo de diabo? Com chifres, com aquela cara de mal, aquela coisa horrorosa. Era perfeito. Tipo, é o estereótipo perfeito. E eu sempre ficava pensando, quando eu cresci, eu queria muito lembrar o nome do filme, eu não lembrava que era A Lenda. Quem fez esse filme foi até o Tom Cruise, ele era novinho. E era um filme muito bom, aqueles filmes de fantasia, sabe? Lembra muito Labirinto, esse tipo de filme, assim, fantasioso, infantil. Era um filme bem legal. Só que aí tinha essa ideia tenebra, tinha esse Lorde das Trevas, que por um acaso, sabe quem que ele é? Quem? O Jim Carrey. O It! Gente, a minha cabeça explodiu quando eu descobri isso, porque, caramba, o cara é genial, como que ele consegue? E no filme tem uma princesa, e essa princesa meio que vai pro lado negro, aí ela aparece num salão com um vestido bem, sabe, tenebroso, bem bonito, um batom preto na boca, aí ela começa a dançar com o diabo. Eu acho um pouco pesado, assim, sabe, pra um contexto infantil. Mas tudo bem, era legal, eu achava legal. Eu até preferiria os filmes da década de 90 infantis, mesmo sendo assim um pouco carregados, do que os de hoje. Os de hoje eu acho tão bobo. Eu penso assim, a gente vivia numa época tão diferente, né, assim, hoje em dia relacionada... Nossa, é gritante a diferença, né? A coisas assustadoras, assim, que... Você passava para crianças, como a gente falou aqui do Dr. Tiburcio, da Caipora, ou até o mesmo o próprio Labirinto, que é com David Bowie, né? Ele é um filme que ele nunca me assustou, assim, mas ele me causava um desconforto com certos duendes que apareciam lá no Rei. E os duendes, aqueles duendes do Rei dos Duendes, eles eram bem feinhos, porque... Querendo ou não, o contexto da história do filme do Labirinto, o príncipe dos duendes, o rei dos duendes, ele transformava crianças em duendes. Então, assim, se você entrasse nessa onda, e se você não fosse uma boa criança, uma criança comportada, que é inclusive que a personagem fala, né, pro irmão dela, se comporta, ele é um bebezinho, ele chora muito, tá, o rei dos duendes vai te levar. Ele ia te levar e você ia virar um duende. Então, o contexto, o enredo é ela tendo que atravessar o labirinto
pra ir buscar o irmão dela antes que o irmão dela vire um duende. E o David Bowie dá um prazo de 13 horas pra ela atravessar o labirinto, que é um labirinto praticamente impossível dela conseguir chegar a tempo. Só o que acontece? Ele se apaixona por ela. Então, assim, tem um romancezinho também na história, né? Mas é verdade, tipo, aqueles duendes eram muito feios. E falando ainda sobre o Tim Curry, outro personagem que ele fez que me assustava, foi no Rock Horror Show, que é, né, um musical, ele faz o personagem do Dr. Frankfurter, que ele é um homem que quer ser mulher, né? Ele é transgênero, né? Eu acho que... sim. E esse musical, ele é muito, assim, bizarro. Eu devia ter uns 12 anos. E mesmo assim ele me causava um desconforto, porque os personagens, os ambientes que se passam no castelo dele são muito bizarros, assim. Eu não sei se você já viu alguma coisa dele, mas é muito bizarro. Eu acho que eu não vi esse filme, eu não me lembro. Eu já ouvi falar, mas eu não lembro de ter assistido, não me recordo. Também eu ficava... eu não cheguei a ficar com medo, assim, não me traumatizou, nem nada, mas eu ficava muito impressionada e eu não entendia muito bem o contexto. Era o Psicose. E, assim, eu me lembro muito da cena de uma mulher saindo correndo, assim, sabe... E depois de adulta que eu fui perceber que a mulher, na verdade, era ele, era o Norman Bates, né? Sim. Não é o Norman Bates. É o Norman Bates. Aí depois que eu fui me ligar, porque eu não entendi, pra mim era uma mulher, eu não entendia que era ele travestido de mulher. Eu imaginava que era uma personagem paralela, eu não conseguia associar. Mas eu ficava impressionada também, porque, né, ele era um serial killer, tudo. Era um filme que eu cresci também com aquela imagem na minha cabeça. Psicose, o primeiro que eu assisti, acho que foi o 3 ou 4, eu não me lembro exatamente, que é um filme que ele liga para uma rádio e conta as histórias, os primeiros assassinatos que ele fez contra mulheres. Aí sempre é um filme de recordação, assim, que ele Sim. usa os casos o primeiro que a gente viu no primeiro filme, da moça que rouba dinheiro da empresa e foge, e outros que ele cometeu antes da mãe dele mesmo falecer, que ele já tinha problema dele de se travestir com a mãe e usar a própria personalidade dela para fazer os crimes dele. Um também que eu ficava impressionada, não chega a me traumatizar, mas eu era muito pequena quando eu assisti, tinha uma imagem que não me saía da cabeça, que foi o do Hellraiser. Eu era muito pequena e era na época das locadoras, né? E a minha mãe dava liberdade para escolher qualquer filme que eu quisesse, ela não me censurava, e era muito interessante a capa. Então, assim, eu ia pela capa. E quando eu vi, aí eu me lembro que mostrava... Eu nunca lembro o nome do cenobita principal dos pregos. Como é que chama? Pinhead. Isso. Eu me lembro da imagem da cabeça dele rodando. Sabe? Era uma coisa que ficava na minha mente, aquela cara dele esquisita. Eu sabia que tratava-se de um demônio, uma coisa do tipo. E ele me dava um pouquinho de medo, mas não chegou a me traumatizar, mas me deixou bem impressionada. O Hellraiser eu assisti a primeira vez, eu acho que eu devia ter uns 10, 11 anos. Primeiramente eu não tinha entendido que eles eram demônios, essas coisas assim, que eles são quem abre a caixa, né, a configuração do lamento, vai pro inferno e é torturado, né, a eternidade toda. E quando eu assisti, eu não me associei com a imagem de demônios e tal. Eu associei como se eles fossem alienígenas, sabe?
seres de outra dimensão, mas seriam espécie de extraterrestre, sabe? Sim, eu não entendi o contexto. Eu acho que eu devia ter uns 8 anos quando eu assisti, por aí. Eu não entendi o contexto, mas eu vi aquelas cenas fortes, né? Muito sangue, muita coisa assim. Era um pouco forte de se ver, mas nada que me deixou noite sem dormir, não, sabe? Mas me deixava impressionada. A imagem não saía da minha cabeça. Eu ficava, se tivesse demônios, assim, foi quando eu comecei a imaginar uma forma mais humana, não tão bestial de demônio. Ele é um homem, né? Um homem todo esquisito, mas o jeito que eles transformam as pessoas em cenobitas é o que como a gente já conversou, que é tipo a pessoa pegar a alma da pessoa e transformar em um demônio, né? E o Hellraiser, pra mim, ele se aproxima muito disso. No segundo e no terceiro filme tem muito disso, né? Que eles pegam pessoas e transformam elas em cenobitas. Não, e pra época, a maquiagem eu acho maravilhosa, aquela maquiagem deles. Os efeitos não são tão bons, né? Mas a gente também tem que levar em conta o contexto da época. A gente não tinha tecnologia tão boa como a gente tem hoje. Então, tava no começo, tudo. Mas a maquiagem deles eu acho sensacional. Porque aparece as peles abertas, sabe? Se compara as maquiagens que tem hoje. Não, na década de 80, a maquiagem, os efeitos especiais eram tudo prático, né? E nessa época já até tinha saído um lobisomem americano em Londres, que tem uma das cenas de maior efeito prático, e se transformando em um lobisomem. E daí já tem vários outros filmes que fazem esse body horror, né, que chama essa maquiagem, esses efeitos especiais que são todos feitos com efeito prático, não tem efeito digital algum. Não, é muito bom. Um que eu tava até conversando com uma amiga minha, que ela falou que impressionou muito ela na época que saiu, foi A Bruxa de Blair. E eu me lembro, olha só que loucura, a primeira vez eu tava me recordando ela falando que ela não chegou a ficar traumatizada com bruxa por causa disso, mas realmente é um filme forte, eu acho que é um dos melhores filmes que tem de terror. E eu me lembro a primeira vez que eu assisti, olha que loucura, eu estava na 4ª série, gente, foi em 99 isso. A professora colocou na escola pra minha sala assistir. Sabe quando a professorinha fala assim, ei galera, hoje é dia de assistir filme, todo mundo, ei, o que a gente vai assistir? A Bruxa de Blair. Pra crianças de 10 anos, eu acho que tem uma faixa, né, de idade pra você assistir esse tipo de filme. Aí a professora deixou a gente assistir, colocou, cara, todas as crianças com os olhos esbugalhados, olhando todo mundo quieto. Era um filme forte. Eu lembro de quando a gente alugou. Eu lembro que eu lembro da cena final, que é de eu não lembro se é um cara ou uma mulher, que termina com eles, que está de costas assim pra câmera e faz uma barulheira e o filme acaba. Eu só lembro disso, sobre esse filme. Porque ele é bem real, né? Realmente, você vê o terror das pessoas. Foi muito bem feito. E olha que o orçamento foi curtíssimo. E na época eles fizeram esse filme, tipo, tinha pessoas, como não tinha internet, né, não tinha acesso à informação, foi criada essa lenda urbana por trás do filme que aquilo seria tudo real, né? Era esse gênero do terror, que é o found footage, que é quando o filme é gravado pela câmera da pessoa, ou que nem Atividade Paranormal, que vieram, muito bom também, né? Vieram anos depois, né? E foi a Bruxa de Blair que inventou abriu as portas pra esse gênero de filme de terror muito bom.
E um que eu me lembro, mas eu me lembro de você, não foi? Eu não tinha medo desse filme, eu achava ele lindo, que foi o Eduardo Mãos Tesoura. Aí o que acontece? A gente alugava muito Eduardo Mãos Tesoura. Então, pra minha mãe não ter que ficar alugando toda vez, que a gente toda hora queria assistir, ela conseguiu, passou na TV, ela conseguiu gravar ele, né? Então, assim, a gente tinha em casa. E aí eu me lembro que você era muito pequenininho, muito lindo. Tinha uma coisa assim, quando você gostava muito de um filme, você assistia esse filme todo dia, durante meses. É como gostar de uma música, você só escuta aquela música durante um tempo, você ficava nisso com o filme, só que você tinha medo dele, porque tem aquela fotografia bem escura, né? É uma coisa meio gótica ali, ele usa aquela roupa meio sadô, é uma coisa bem... Só que ele é bonzinho. Tem aquela cena que é triste no começo, que o criador dele, né, tá mostrando os corações de biscoito para ele, e ele vai enfiar as tesouras dele no coração e acaba matando o criador dele. É tão triste. E aí tem os sangues, né, na tesoura. E eu me lembro que você via, e aí quando aparecia o Eduardo Mãos Tesoura, você ia pra sala do lado se esconder. Aí quando ele saía de cena, você voltava, ou senão você ficava atrás da parede, olhando de cantinho de olho. Você morria de medo, mas tava ali. Você insistia. Até que teve uma hora que você parou de fazer isso. Mas, nossa, você ficou um tempo fazendo isso. Assistia e corria, assistia e corria. Era engraçado, eu achava graça, mas você ficava em pânico ali. O Eduardo Mãos Tesouras, por mim, por vários anos, foi um filme que me assustava. Eu assistia, até apresentava, vamos supor, para os nossos primos, coleguinha da rua. Eu falava, esse filme é de terror. A história que eu contava, eu acho que o horror que eu via era só eu mesmo que via. Porque eu colocava para os nossos primos assistir, eles ficaram tudo assim. Sabe, nem ligava, iam fazer outras coisas e eu assistindo como se fosse o melhor filme de terror que eu já havia visto. A mente de uma criança é inacreditável, né? E eu fui reassistir, né, anos depois. Aí eu devia ter uns 14, 15 anos. Aí eu assisti e eu entendi que o filme ele é um filme de romance, de drama, que não tem coisas... Não, é macabro, é macabrinho, né? Vamos combinar. Ele tem um contexto. O visual dele é muito gótico, assim. Aquele castelo, né? E é engraçado, eu tava pensando sobre quando a gente tava fazendo pesquisa para esse assunto, eu tava pensando sobre o Eduardo, que ele é muito triste o viver dele, né? Porque ele sempre é sozinho. É solitário. E aquele castelo é até e destoa. O castelo destoa muito do bairro ali, porque o bairro é todo... que é lindo, né? É suburbano, casas coloridas. É como se fosse o sonho americano, que eles dizem. Que é você morar num bairro suburbano, tem as casas, fazem churrasco e tal. Meu sonho era morar num lugar daquele. Quando eu era criança, eu achava lindo. Tinha até a vendedora de cosméticos, né? E a cena que a mãe, né? Que é a mãe eu esqueci o nome da personagem, que é da Winona Ryder. Ela mexe no para-brisa e olha assim, aí vê aquele castelo enorme, escuro, tudo. E eu fiquei besta, porque na pesquisa eu vi que aquele castelo, na verdade, é uma maquete. Nada daquilo existe. Mentira! É uma maquete. Eu não sabia! Eu vim saber há pouco tempo que aquilo é uma maquete. Tô sabendo agora. Caramba, vivendo e aprendendo. E quando eu tô triste, parece... vai entender, né?
Quando eu tô triste, eu ouço músicas tristes pra ficar mais triste do que eu já tô. Aí, pra se entregar, né? Aí eu ouço aquela música que chama Ice Dance, que é quando a personagem da Winona Ryder dança com ele debaixo da neve. Nossa, o filme... É uma cena icônica. E o final dele é muito, muito triste. É triste, é mais triste ainda. Essa música é lindíssima. É o do Danny Elfman. É muito triste mesmo. Outro filme também que eu me lembro muito de você ficar impressionado, que você assistia loucamente esse filme e também ficava com medinho, era o Tubarão. Você, nossa, assistia demais esse filme. O Tubarão, a primeira vez que eu assisti ele, eu já fiquei em choque, porque é um filme, assim, ele não é aquele filme que mostra a criatura sobrenaturais, sabe? Ele mais é uma tensão que ele causa, eu acho que por 1h20, até ter mesmo uma cena que mostra o tubarão. E o que eu acho incrível nesse filme é que na década de 70, né, 1975, eles fizeram um tubarão mesmo eu não lembro um tubarão robótico. Eles fizeram e tiveram vários problemas na produção, porque o tubarão afundava e várias coisas. E esse filme, ele me causou tanto medo que eu tinha medo de tomar banho até. Porque eu ficava com medo da água. E vai entender, né, a cabeça de criança. Não, mas sabe que você não tá sozinho nessa. Tem um vocalista de uma banda, um vocalista da banda do Slipknot, o Corey Taylor. Sim. Ele também, eu já vi uma entrevista dele que ele comenta sobre o filme Tubarão, que marcou ele, que pra ele é um dos melhores filmes de terror. Ele ficava em choque quando ele assistia, que ele ficava com medo do tubarão. Ele também tinha medo. Você me mandou essa entrevista. É muito bom. Esse filme, ele é aterrorizante pra mim, né? Não tem, vamos supor, Exorcista, Poltergeist, que seja mais assustador que o Tubarão é pra mim. Você falando até do Exorcista, tem uma amiga minha que ela falou, né, que a primeira vez que ela assistiu o Exorcista, o primeiro lá, ela falou que ela assistiu e nunca mais, depois disso, ela assistiu um filme de terror, que aquele filme, assim, aterrorizou ela de tal forma que ela não consegue mais assistir filme de terror. E eu acredito que não seja só ela, né? Eu assisti Exorcista, eu já era maior. Mas filmes de possessão sempre me impressionam. Eu adoro filmes de possessão, só que o que acontece? Quando começa a passar e aí a pessoa começa a falar em línguas, eu abaixo o volume, eu dou uma desbaratinada, porque vai que invoca alguma coisa pra minha casa. Eu morro de medo. Mas não chegou a me traumatizar. Mas tem uma galera que é traumatizada com o Exorcista, uma galera. Principalmente porque é baseado em fatos reais, né? Aí você já entra naquela neura. O Exorcista, eu lembro que nós assistimos e eu lembro que eu fiquei assim, eu não fiquei com medo, mas eu fiquei a cena que ela já tá mais pro final, né, que ela já tá com aquelas maquiagens, lentes de contato, né, que eles usavam pra... Aí dilatar, eu lembro que eu lembro de poucas coisas da primeira vez que eu assisti, né? Eu lembro que eu fiquei muito da parte do vômito, que até depois que fomos descobrir que era sopa de ervilha que eles usavam. A sopinha de ervilha. Esse filme, ele não me impressionou muito, assim, a ponto de eu ficar com medo, com um trauma. Ele é chocante quando você vê, mas eu era um pouco maior. E depois que fizeram Todo Mundo em Pânico, que tem a sátira do Exorcista, que a menina fica me passou. Aí eu não consegui mais ver com os mesmos olhos. Aí eu sempre me lembro dessa cena do Todo Mundo em Pânico. Acabou quebrando um pouco o gelo. O Exorcista... Eu sempre assisti, nunca fui traumatizado por ele sendo
um filme que é de terror, assim, terror, né, com tema de possessão, tal, essas coisas. E o tubarão é só um animal muito grande que fica no mar, né? E esse filme causou tanto medo que eu tinha medo de tomar banho, né? Eu ficava com medo de fechar os olhos debaixo do chuveiro e, tipo assim, o tubarão aparecer. Mas isso é coisa de criança, né? 5, 6 anos. E até hoje eu amo esse filme. Pra mim ele é um dos melhores filmes de terror que já foi feito. E... nossa, até hoje a gente tá... ele vai fazer 50 anos e continua, pra mim, sendo assustador. O Tubarão 2 também eu gosto muito. O 3. O 4 eu já não gosto muito, porque eu acho muito fraco. E... Tubarão sempre vai ter um lugar no meu coração de eu gostar dele e ele ter me assustado tanto quando eu era criança. Com certeza. É verdade. E, ó, você também, deixa eu lembrar, você tinha medo? Aquelas franquias, né, do Halloween, você também ficava um pouco pressionado, né? Sim, o Halloween eu assisti... também era nessa mesma época que, né, a gente fala... saiu tudo na mesma época, Eu assisti, eu lembro que eu adorei o visual do Michael Myers, que é o assassino, né, que mora ali em Haddonfield, Illinois, que ele volta todo o Halloween, dia 30, 31 de outubro, pra voltar pra casa dele, né? Que anteriormente, décadas atrás, ele assassinou a irmã e foi preso num hospital psiquiátrico. Ficou muito tempo preso e ele acaba fugindo. Aí ele mata as pessoas até chegar em casa e depois, por um acaso, ele começa a seguir a Laurie Strode, que é a Final Girl, né? Que esse termo veio através desse filme, que é a garota que é virgem, que tem vergonha. Defesa, foge. Esse estereótipo de boa garota, sabe? De garota burra, né? Porque se você tem a opção de correr pra se salvar, tem a plaquinha lá, salvação e morte. Elas sempre vão pra morte. E esse filme... sempre muito burras. Geralmente, nos anos dos 70, 80, praticamente os adolescentes que são descritos nesses filmes, esse estereótipo é tudo um bando de animal. Aí, o Halloween, ele me assusta mais pelo Michael Myers ser descrito sendo a personificação do mal pelo psiquiatra dele, que é o Dr. Loomis. Ele sempre anda devagar. Ele não corre como o Jason. Sempre alcança as pessoas, né? É inacreditável. Ele não fala, ele não faz grunhidos. A única coisa que você pode escutar dele é a respiração dele dentro da máscara, que parece meio com o Darth Vader. Isso que me marcou, o visual dele, ele é muito forte, né? Ele tem uma força meio que sobre-humana, personificação do mal. Isso me marcou bastante. Outro também que é o mesmo estilo, assim, né? Tem um outro contexto de história, mas é o mesmo estilo que é A Hora do Pesadelo, né? O Freddy Krueger. Sim. Freddy Krueger, eu ficava muito pressionada com a pele dele. E eu achava ele muito... que ele sempre tava rindo e aquela coisa sátira. Esses personagens, eles são muito sádicos, né? Eles sentem prazer vendo o terror das pessoas. E o Freddy Krueger, ele se alimentava muito do medo também, né? Sempre existe essa ideia de se alimentar do medo das pessoas. E aquela coisa da privação do sono me dava muita agonia. O Freddy Krueger, eu gostava muito quando eu era pequeno.
Até eu tava pensando sobre isso, porque o Fred Krueger, ele teoricamente é um cara que gosta de crianças de um jeito não bom, né? Não é que ele gostava de crianças de um jeito não bom. Ele tinha um fascínio pelas crianças de uma forma negativa. Isso até no remake de 2010 foi mais explícito. Deixaram bem explícito. E até é irônico, né? Ele fazer eu gostar dele, do personagem, dos filmes, mesmo com essa. Ele tendo esse lado dele. E eu fui reassistir uns anos atrás, todos, né? Eu revi todos. Eu achei muito ruim. Muito. Então, tem isso também. A gente assiste, quando a gente é criança, a gente tem uma impressão fortíssima. Quando a gente assiste depois de adulto, isso aconteceu comigo com Hellraiser. Eu tinha uma impressão do Hellraiser. Quando eu assisti depois de adulta, pra rever, né, trazer aquelas memórias, já não foi tão impactante pra mim. Eu já consegui entender todo o contexto e tudo mais, sabe? Não me impressiona. É muito difícil hoje em dia. Eu acho que eu fiquei tão calejada de assistir terror quando eu era criança, que eu fui crescendo. Hoje em dia eu sou até crítica, eu sou chata, porque não é qualquer filme que me assusta. As minhas amigas falam, nossa, eu assisti o filme A Bruxa. Meu, gente, na boa, pra mim eu achei fraco. Tem gente que adora. Eu achei fraco, não me remeteu nenhum tipo de sentimento, medo, nada. E aí ela falou, nossa, como que você não sentiu medo? O que te assusta? Porque assim, é difícil mesmo alguma coisa conseguir me assustar. Quando eu era criança era diferente. Um filme de boneca podia me traumatizar, que é o que acontece até hoje. Eu não consigo ter uma boneca em casa. Mas o contexto do cérebro de criança, realmente, a gente fantasia muito, né? E hoje em dia você vê que toma um maior cuidado com a questão de classificação indicativa. Né? Só leva a sério. Eu tava num site que eu frequento sobre filmes, séries, essas coisas, e estavam comentando sobre o filme do Blade, que vai sair daqui um tempo, que vão filmar ainda. Aí eu tava falando que a Marvel, né, a Marvel Disney, eles têm uma faixa etária até tal, que eles passam eles colocam em todos os filmes, Thor, Homem de Ferro, tal, eles fazem essa classificação indicativa que é baixo, é PG-13 nos Estados Unidos, é tipo pra até 14 anos, um negócio assim. Aí eu tava fazendo a comparação, porque o Blade, o primeiro Blade, acho que é de 96, 98, eu não me lembro exatamente. E a primeira cena do filme, ele entra e começa a jorrar um monte de sangue pelo o encanamento de apagar fogo, sabe? Sim. Eu não sei se você lembra dessa cena, logo no começo. Aí ele sai matando os vampiros todos nessa cena de entrada. E tem outras coisas no filme também, tem vampiras, que é muito pelo lado, assim, sexual que elas aparecem. Tem outras... Os vampiros, ele sempre tá associado, né, a uma questão de sexualidade forte, assim, eles sempre tem esse estereótipo sexual também, sim, né, os vampiros. Aí eu fiquei pensando, aí eu pensei assim, o Blade, eu acho que pra ele ter mais liberdade, ele tinha que ser uma faixa etária maior, não fosse 13, 14 anos. Mas para fazer o filme passar para mais salas, não precisar ficar vetando idade e tal, é mais fácil ser PG-13, que não tem problema, e é diferente, né? Antigamente jorrando sangue, e hoje em dia eles passam para uma faixa etária maior, porque é diferente, né? Não, com certeza. 30 anos atrás, né? A forma como você absorve.
Não, vai, 30 anos atrás, a gente não tinha, as crianças hoje, elas são bem mais espertas, né? Elas têm um acesso à informação, coisas que a gente demorava 20 anos para descobrir, hoje em dia em 5 você consegue absorver tudo. Então, assim, é bem diferente o raciocínio e como que elas absorvem e tudo mais. E para terminar sobre eu me estendi muito, já passei para outro assunto que nem é tratável nesse episódio. Para fechar, A Hora do Pesadelo tem o 6, que chama A Morte de Fred, que saiu em 91. E esse me assustava em especial, porque tem uma cena que o rapaz ele tem um aparelho no ouvido, né, para ele conseguir ouvir, que ele é surdo. E aí numa dessas cenas o Fred pega ele no sonho lá, e o Fred tira o aparelhinho e começa a soltar um monte de prego, assim, aí vai caindo e faz aquele barulho pro rapaz, aí ele começa a sentir muita dor, e o Fred faz sair um bichinho do ouvido dele. Parecendo, que agonia. Tipo um camarão, uma coisa assim bizarra. E credo. A nossa mãe, quando a gente tomava banho, não sei o que, aí pra tirar, passar o cotonete no ouvido, eu dava trabalho, né? Nossa. E a mãe falava assim, ó, se você não deixar limpar o ouvido, você vai sair bichinho, que nem na Hora do Pesadelo, que saía do Olha ouvido do só! cara. Aí como limpar o ouvido do seu filho, gente? Aprendam. Aí eu deixava, né? Não queria... Ela falava, se deixar sujo, vai sair bichinho, que nem na Hora do Pesadelo. Eita, beleza. E nessa eu encerro a parte da Hora do Pesadelo. Nossa, e eu acho interessante esse negócio do pesadelo. Eu tenho sonhos muito vívidos, né? Aí eu sempre fico refletindo sobre alguns sonhos que eu tenho. E essa ideia de que pode entrar alguém no seu sonho, eu acho muito bem elaborada a ideia. Eu também curto bastante. É, muito legal. Aí, mas assim, também tem alguns programas, né, que acabam impactando a gente de certa forma. Teve um que te impactou, que foi sobre o Edifício Joelma, não foi? Sim, primeira vez que eu tive contato com o Edifício Joelma, a história, tudo, foi no Linha Direta Mistério. Eu não lembro exatamente o ano, mas acredito que foi em 2004, 2005, que eles abordaram a história do edifício, e bem antes do edifício, né, que tem sobre o rapaz que matou as irmãs, a mãe, jogou num poço, e lá é onde o edifício foi construído. Aí tem várias histórias, né? Tem aparições e tal. Mas... porque essa história fica conectada com a questão que ele matou a família, né? Ele jogou a família num poço, ele mesmo construiu, né? Esse poço, sim, parece. Ele construiu, tacou a família lá, a mãe, as irmãs lá. E depois que descobriram tudo, tal, demoliram a casa para construir o prédio. O prédio era construído em cima da casa, né, do terreno onde ficava a casa. E é muito triste a história do edifício que pegou fogo, aquele monte de gente que morreu. E falam, né, das 13 almas, que foram 13 pessoas que estavam dentro do elevador e ficaram carbonizadas de tal forma que parece que nem o DNA eles conseguiram extrair das pessoas, porque não tinha como, de tão carbonizadas que elas ficaram. Só que aí a gente entra já nessa associação dessa coisa, essa ideia maligna. E outra coisa também que me impressiona muito nessa questão do Edifício Joelma, que não só pela questão do terreno do rapaz que matou a família, que foi antecedente à construção do prédio, depois teve a construção, mas antes dessa história toda, diz a lenda que aquela região ali é amaldiçoada, que eu não sei ao certo, depois um dia a gente pode até fazer um programa só sobre o Edifício Joelma, porque eu acho um assunto muito interessante. Mas a Anhangabaú é uma palavra que para os indígenas é uma palavra negativa, é um lugar carregado, e acho que é mar de sangue, alguma coisa assim. Ali embaixo da 9 de julho tem uma afluente de rio que passa.
né? E falam que antigamente ali matavam as pessoas e jogavam elas ali, que as águas viviam vermelhas por causa do sangue das pessoas. Ali é uma região pesada. E realmente, gente, para quem conhece a região, eu já morei ali perto, já cheguei a morar ali no centro. É um lugar um pouco carregado, sim, eu não nego. Eu até tinha a casa de um apartamento de uma amiga que eu ia, a casa dela era uma gracinha, ela era super riponga, sabe? Tipo, ai, mensageiro dos ventos, velas, incensos, a casa dela era uma graça. Só que não tinha como não sentir uma coisa carregada no prédio, no lugar, a região eu acho muito pesada. E aí falam, Anhangabaú é um lugar ali pesadinho, sim. Então aí já junta tudo. Você não tem como não ficar impressionado. E eles abordaram bem nesse programa essa questão também deles. Sim, eu fiquei bastante impressionada quando eu assisti o programa, conheci a história. E nesse mesmo programa eles relatam, né, coisas que pessoas dizem ter visto, aparições, né, assombrações, guardas que trabalham durante a noite, guardando os locais, estacionamento, salas, que até aquele programa que eu tinha assistido, tinha várias salas que não eram alugadas, porque as pessoas ficavam com receio de as pessoas e eles até mudaram, se eu não me engano, o nome do prédio para tentar apagar essa aura. Mas nada vai apagar, né? E eu fiquei com medo bastante na época que eu assisti, porque é muito bizarro as coisas que dizem. Até fizeram um filme nos anos 80, no começo dos anos 80, se eu não me engano, final de 70 ou começo de 80, sobre o filme. E tem uma foto que fizeram do set do filme, de uma cena, e dá pra ver um rosto de uma pessoa no canto direito da foto. E eu achei bizarro, porque, tipo assim, era um jornal, se eu não me engano, era um jornal grande aqui de São Paulo, e publicou essa foto. Eles nem sabiam, foram saber depois. Reparar depois que tinha. E eu acho que a energia é muito carregada mesmo. Teve até um programa que passou no SBT, eu achei esse programa muito interessante, que chama Os Paranormais. Era tipo um reality show de paranormal. Eles tinham algumas ocasiões que eles vendavam os paranormais, levavam eles em determinados locais. Um desses locais foi o edifício Joelma. E aí, quando os paranormais chegaram, tipo, vendados, eles no carro, eles estavam vendados, eles não sabiam para onde iam. Aí eu acho que era o Celso Portiolli que apresentava, ele perguntava pro médium, o que você sente aqui? A pessoa com o olho vendado. Aí eu fiquei até impressionada, porque teve vários médios acertaram, e uma até começou a falar que estava sentindo cheiro de queimado. E a descrição do terror das pessoas, sabe? Foi impressionante, ela nem sabia onde ela estava. Então fica aquela coisa, com certeza. Me assustou muito quando eu conheci a história. Até hoje, quando eu vejo assunto sobre esse edifício, sobre o que aconteceu, assombrações, ele me mexe, assim, porque foi muito triste o tanto de pessoa que perdeu a vida ali, que sofreram durante mais de horas, porque não tinha, né, como chegar a todos os andares e tal, né? E causa pra mim um impacto, principalmente pra uma criança, né, que vê, tipo, não entende muito bem como é que funciona a morte, uma morte drástica assim. Aí você olha e se depara com centenas de mortes drásticas assim que aconteceram. Deve ser impactante mesmo. Sim. E algum mais que se lembra de que ficou na sua memória? Algum medo, algum terror, assim? A gente já conversou sobre a Xuxa, a boneca da Xuxa, né? Relacionada
um medo, e tem outro medo que é o meu, é relacionado à Xuxa, né? Que é um especial que teve em 95. E foi até a Gabriela que achou, porque eu tinha procurado e não tinha achado. E é esse especial que aconteceu em 95. Tem uma cena que a Xuxa chega numa casa que seria da Bela Adormecida, né? E ela chega lá e tem um príncipe, que é o... Eu não lembro o nome do... Eu não lembro o nome dele. Eu lembro o nome da atriz, que é a Cristina Pereira. Que ela é maravilhosa também. Eles chegam, aí o príncipe tá lá fumando um monte. Onde eles moram tá tudo coberto de fumaça, porque ele é um fumante compulsível, assim. E eles querem... a Xuxa fala, aqui é a casa da Bela Adormecida. Aí ele fala, adormecida sim, Bela não sei. E essa cena, na minha primeira vez que eu vi, eu devia ter 5, 6 anos novamente, como eu já disse várias vezes nesse programa. E nossa, essa cena não tinha nada assim. Eu assistindo hoje, não tinha nada de medo, macabro, nada. E pra mim, me assustava tanto. Isso me marcou de um jeito assim que eu nunca esqueci. Tem mais de 20 anos e eu continuo lembrando disso. Eu fui assistir. Hoje em dia eu falei, nossa, o que eu vi de terror? Eu amava esse programa. Eu fiz a mãe gravar e eu assisti ele compulsivamente. Eu adorava as músicas, adorava. O Miguel Falabella era o Gato de Botas, era muito legal. Chama Deu a Louca na Fantasia, muito engraçado. Sim. Muito bom, e você não vê mais coisa infantil assim, igual questão de cigarro. Tudo bem que depois a Xuxa canta uma musiquinha falando para as pessoas parar de fumar, ok. Mas mesmo assim, né? É estranho associar uma princesa, o príncipe a um cigarro, um vício, né? É uma coisa que a gente não vê por aí. Tem coisas que, como a gente já conversou aqui sobre classificação indicativa, né? De idade e tal. Eu acho que é um programa que hoje em dia eu acho que as pessoas nem tentariam fazer, porque... Não, ia ser totalmente diferente. Ia ser Nutelinha, total. Com certeza. Mais alguma que você se lembra? Olha, o último que eu tenho aqui que me causou, hoje em dia me causa um desconforto, mas já me causou muito medo, que é a personagem Zelda do Cemitério Maldito, do filme de 89. Esse personagem é a irmã da esposa do protagonista, que ela tinha uns problemas de saúde, e a família tinha vergonha dela, deixava ela presa num quarto, só alimentava ela e dava uma pequena cuidada nela. O corcunda de Notre Dame. E a irmã dela, a irmã que é casada com o protagonista, ela tinha ódio da Zelda porque os pais faziam ela cuidar da Zelda. Tá, entendi. E ela era ela tinha muito ódio da Zelda. E um dia a Zelda passando mal, ela deixou a Zelda morrer. Porque, tipo assim, ela ia se ver livre de cuidar da obrigação, da irmã. E a Zelda, ela tem um visual muito macabro. Se você procurar o Cemitério Maldito Zelda, tem uns gifs que eu tava vendo bizarro, assim, muito assustador. E esse personagem é o último que me causa um desconforto. Eu não sei se você lembra do Cemitério... Do filme você deve lembrar, né? Eu lembro do Cemitério Maldito, eu me lembro dos animais voltando, eu me lembro da fotografia, do estilo, mas eu não me lembro dessa personagem. Vou até ver de novo, porque eu fiquei curiosa agora pra ver ela. É muito bizarro esse personagem. Tem outro, né, que é
não é spoiler, né? Se você nunca assistiu, quem tá ouvindo, né? Um dos filhos morre, né? Aí volta. E tem essa também de criança volta assim dos mortos. E é muito. Causa um desconforto também. É meio amedrontador. Com certeza. E você tem mais alguma coisa para acrescentar, Má? Não. Eu queria só agradecer quem ouviu até agora. É isso. Até o próximo programa. É isso aí, gente. Se você gostou, apoie o nosso projeto, nos avalie com as estrelas, nos siga nas redes sociais. O nosso Face é Mentes e Medos, os M's maiúsculos, o grupo com o mesmo nome. O Instagram é Mentes e Medos, tudo junto, tudo minúsculo. Curte, compartilha, que isso vai nos ajudar muito. E se você tiver algum relato que queira compartilhar com a gente, nos mande um e-mail para mentesemedos@gmail.com. Vai ser um prazer compartilhar a sua história. O universo de terror é com a gente.